Estamos encerrando o Hotel Talks by Revista Hotéis aqui na Equipe Hotel 2025, que acontece aqui no Expo Center Norte. E para nós finalizarmos esse bate-papo que nós começamos desde o último dia 16, terça-feira, está ao meu lado Marcelo Pica Van Roy. Ele é presidente do Conselho da Resorts Brasil, sendo também diretor-gerais dos Hotéis Escola Senac São Pedro e Campos Jordão. Com formação em hotelaria e administração, ele tem uma vasta experiência na gestão hoteleira, com passagem por renomadas consultorias hoteleiras em viabilidade de empreendimento e docência. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Vamos começar pela uma pergunta em relação: como é que você está analisando a escassez da mão de obra na hotelaria? Todo segmento tem escassez de mão de obra, mas serviço faz a diferença na hotelaria. Como é que você analisa? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar com você, né? Então, um dos papas aí da comunicação na hotelaria, um dos guerreiros da nossa área, né? Que a gente fala que vocês são, de fato, vencedores, né? Porque divulgam a nossa área e levam notícia para tanto lugar aí e merece o nosso respeito, nossa consideração, nosso apoio. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e obrigado pelo convite. Sempre bom, sempre que posso, estando até embaixo d'água, a gente fala com o Edgar. Sempre um prazer. Um prazer. Obrigado pelo convite. Bom, a escassez de mão de obra é um assunto que a gente vem, talvez seja a maior dor, Edgar, que a gente está enfrentando no setor. Certo. Serviços como um todo, mundialmente falando, né? O Brasil não é privilegiado nesse sentido. O mundo todo tem passado por esse tipo de problema. E a gente tem que sentar e discutir, e fazer um pouco de meia-culpa e ver o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer diferente. A geração de hoje que está entrando no mercado responde de maneira completamente diferente às nossas gerações, ou às gerações anteriores, ou as que vieram depois. Então a gente tem que entender o que está acontecendo, né? A gente tem que... A mesma coisa para pessoas diferentes não está mais funcionando. Então a gente vai ter que ver o que nós vamos ter que fazer para eles. O problema é a escala, o problema é a atratividade, o problema é trabalho no fim de semana. Na verdade, eu acho que tem um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo isso. A gente no Brasil enfrenta um problema gigante, a gente não paga pouco para os nossos funcionários, a gente paga muito, ele recebe pouco, né? Então, se pegar tudo que as empresas pagam de folha, né? A folha de pagamento é o maior gasto de todos os empreendimentos hoteleiros. Se a gente pegar o montante que a gente gasta e o montante que chega líquido na mão do funcionário, é absurda a diferença. Tem o custo do Brasil envolvido, né? Exatamente. Então, assim, como tudo, quase tudo no Brasil que tem uma carga tributária fantasticamente alta, né? E com pouco retorno, a folha de pagamento também passa por isso. Então, talvez uma revisão disso em algum momento seja necessária, porque o empreendimento, né, para pagar um garçom ou um funcionário X, a gente paga X, ele recebe um terço, metade desse X. Vai. Então, assim, ele ganha X, a gente gasta 2 ou 3 vezes mais do que ele vai receber. Então, no final, vocês pagam um pouco. Não, o que sai do nosso caixa para isso é um bom, né, não, pode melhorar sempre, claro, mas é uma boa remuneração, mas de fato, quando ele vai receber líquido lá na ponta, acaba sendo um problema. E isso também favorece a informalidade no nosso setor, porque a informalidade, ele não paga imposto lá na ponta, o hotel que contrata ali, o funcionário extra por 2, 3 dias, né, o restaurante, o buffet, quem quer que seja, às vezes é mais vantajoso trabalhar no fim de semana com essa informalidade do que registrar e ter que pagar toda essa carga tributária. Acaba sendo bom para todo mundo, apesar dos hotéis preferirem, obviamente, ter o contrato de trabalho, né, carteira de trabalho registrada, tudo certinho. Esse é o melhor cenário para a gente. Mas é uma discussão que está em andamento e a gente precisa aprofundar isso, a gente precisa ir atrás de soluções para fazer diferente e fazer com que essa geração tenha de novo vontade de atuar com a gente, de estar em serviços, de estar acordar de manhã e falar, eu quero ir para o meu trabalho, eu tenho vontade de trabalhar na área, eu gosto da hotelaria, né? Que é uma área de fato apaixonante. Que é um sacerdócio, né? Trabalhar na hotelaria. Exatamente. Né? Tem que gostar muito. Tem que gostar muito. E a gente tem pessoas que gostam, né? E mesmo assim a gente tem hoje exceções, a gente tem muitos jovens que vão trabalhar na hotelaria e que se destacam. A grande vantagem, Edgar, eu acho que isso é uma geração um pouco imediatista, né? As pessoas não se ligam que a hotelaria é uma das áreas onde você consegue ascensão mais rápido em todas as carreiras que existem por aí. Então hoje, com a escassez de mão de obra e com falta de gente comprometida, se você chega num hotel, a hotelaria está crescendo, não só de rede, econômico, business como um todo, resort, lazer, a hotelaria continua crescendo. A pessoa que chega na hotelaria, eu costumo falar isso para os nossos funcionários e para os alunos que eu converso,
quem se dedica e quem faz a parte dele, não tenho dúvida que daqui a 10, Sim. 12 anos vai ter um alto cargo na hotelaria. Daqui a 3 anos vai ter um cargo de liderança e gestão chutando alto, hein? Sim. Porque tem muita gente dedicada que com 19 anos, 20, já está com cargo de liderança, cargo Sim. de gestão. Então, quem fizer a sua parte vai conseguir. Não dá para ser de uma semana para outra, mas sim. Tendo o seu tempo, eu tenho certeza que quem se dedica vai conseguir vencer na área. E aí sim a gente pode ter, né, mais gente rodando e interessado na área também. Essa geração imediatista que quer tudo para ontem em relação à promoção e o fato de jornada 6x1, talvez seja o grande empecilho para não ter mais pessoas doutrinadas, vocacionadas à hotelaria? Eu acho que a gente tem discutido também a questão da escala, de invés de 6x1, 6x2, né? Tem uma proposta de 12x36, que é a mesma escala do policial. Isso. Né? A gente fez algumas contas superficiais, a margem da hotelaria não é gigantesca, né? E com carga tributária, sabe? No final, a conta 12x36, por enquanto, as contas que a gente fez, elas são imprecisas, mas não fecha, não fecha a conta. A escala 5x2, a 6x2 talvez seja mais factível, mas também a gente não sabe qual é o real impacto disso nos funcionários, né, na mão de obra. Então, eu acho que, olhando um pouco, a gente tem que investir em educação, investir em cultura, investir em treinamento, dar condição dessas pessoas crescerem na nossa rede. Muita gente reclama, fazendo agora meia-culpa, né, pelo setor. Muita gente reclama, nossa, eu não consigo contratar, não consigo reter mão de obra. Você tem um plano de carreira na sua empresa? Você tem, né, como a pessoa entra, ela sabe o itinerário que ela vai seguir dentro para chegar a um cargo de gestão. O que ela precisa para isso? Precisa estudar línguas, precisa estudar uma faculdade, fazer alguma coisa, fazer um curso de hotelaria, um curso técnico, o que ele precisa fazer? Então, se a empresa tem isso muito bem definido, um funcionário que se dedica e faz a parte dele... O turnover cai de forma drástica, né? Então, eu acho que assim, a gente também tem que fazer a nossa parte. Existem, obviamente, o turnover na nossa área é alto, em serviço como um todo é alto, muito pelo fim de semana, resort sobretudo, a gente depende do fim de semana, né, para ter auto-ocupação, para ter desempenho, para ter resultado, mas a gente precisa fazer a nossa parte, estudar e dar para o funcionário também todos esses caminhos. Olha, se você fizer tudo isso certinho, você vai conseguir se desempenhar bem e acho que isso tende se a gente investir, quanto mais a gente investe em educação neles, em treinamento, etc., mais eles entendem que são parte do processo e diminui esse turnover também. Falando da Resorts Brasil, quantos associados vocês possuem atualmente e quais são as principais demandas desse setor? A gente hoje tem 77 associados, tem uns 3 ou 4 que estão em avaliação, então a gente deve fechar o ano com mais de 80 associados, é uma representatividade bastante boa para o setor, né? Os principais resorts do Brasil fazem parte da associação, isso é muito bacana, é muito legal. A gente tem um grupo muito unido, a gente trabalha hoje em muitas frentes. A comercial foi a razão da Resorts existir, né? Então, há 25 anos, os diretores comerciais de alguns resorts fundaram a Resorts Brasil. E aí, essa área mais desenvolvida, justamente porque ela o DNA da Resorts veio por meio de pessoas do comercial. Hoje, a gente desenvolve a parte de operações, com 2 tipos de encontro. Um deles que é um evento que está acontecendo aqui na feira, que é o primeiro encontro de gestores de alimentos e bebidas, acabou ontem. Foi maravilhoso, o evento foi fantástico, a gente reuniu 40 gestores de alimentos e bebidas, tivemos nomes aí de peso como a Ricosa, que falou um pouco da sua história, né? O Thales do Hilton, que veio falar também um pouquinho sobre a trajetória, um pouquinho sobre as coisas também de como lidar nesse mercado, as flexibilidades necessárias. O pessoal do VEGES esteve com a gente. Também, a gente teve muita coisa boa e ontem passamos o dia em algumas visitas externas também, que foi bem produtivo. O professor Marcelo Traude, que é do Senac, ajudou a gente a consolidar esse comitê e foram discussões, Edgar, em alto nível. A gente teve discussões, primeiro, para subir a régua, né, para a gente discutir dores em comum e subir a régua da gastronomia. A gastronomia, por incrível que pareça, é ou o fator decisor, ou o primeiro ou o segundo fator decisor na escolha de um resort, e o primeiro e o segundo na recompra. Então, o hóspede, quando ele vai para um resort, ou a gastronomia é o primeiro ou o segundo ponto que ele olha, e para ele voltar, ou é o primeiro ou o segundo ponto. Então, assim, a gastronomia, ela é fator decisivo para alguém voltar ou comprar uma estada em algum resort. Que grande parte dos resorts é o inclusive, né? Exatamente. Tudo que a turma gosta, né? Exatamente. Então, as pessoas, elas pensam, a primeira coisa que a pessoa pensa quando vai para o resort, nossa, eu vou comer e beber até não poder mais. E esse é o nosso papel, fazer com que discutir também alimentos e bebidas, desperdício. Então, nós trabalhamos com buffet, em maioria.
como evitar o desperdício, como diminuir o desperdício. Isso está na nossa pauta, né? Então aí a gente linka com as outras frentes que a Resort está discutindo, que uma delas é ESG, inclusive na Arena aqui Conexões a gente está trabalhando ESG, e também inovação. Então, que tipos de ferramentas ou aplicativos de inovação a gente pode ter para diminuir o desperdício, para diminuir o turnover, para aumentar a nossa eficiência como um todo, né? E o encontro de RH também que a gente teve, a gente já está no segundo encontro de RH, fizemos o segundo Vocês fazem o roadshow também, né? O roadshow da parte comercial também, que roda bem pelo Brasil afora. E fizemos também o terceiro encontro de gerentes gerais, o ano que vem vai para o quarto, também 60 gestores diretores de operações, gerentes gerais de resorts. Então assim, hoje a gente está em comercial, operações com a IB e parte operacionais como um todo, está em RH, está em ESG e está em inovação. A gente tem hoje muitas frentes aí e essas são as prioridades da Resort, a parte educacional sobretudo, né? Então a gente tem um curso para gestores que a gente está fazendo em conjunto com a GV também, que está sucesso, está na segunda turma, inclusive. Hoje os alunos estão lá na aula presencial, hoje e amanhã vieram para a feira e fizeram. Então a gente está com bastante coisa bacana aí, expandindo os braços da Resort. A gente vai ter tem um cuidado com pessoas muito grandes, justamente para discutir sistemas. Então os diretores de RH se reúnem para isso. Tem muito assunto e a Resort fala bastante de todos eles de uma maneira muito atual e põe na mesa essas discussões e discute as nossas dores mesmo. Porque se a gente não colocar na mesa entre esses 80 resorts as nossas dores, a gente não vai conseguir nunca sair do lugar, né? Com certeza. Então isso é muito importante. Para a gente poder encerrar nosso bate-papo, Marcelo, quais são os grandes desafios que os resorts enfrentam no Brasil e como você enxerga o setor de resorts nos próximos anos? Olha, a gente tem muito otimismo em relação ao setor, né? Primeiro, o ministro do Turismo anunciou na abertura aqui, né, que o Brasil vai bater o recorde, não sei se esse número vai romper a casa dos 6 milhões. Romper a casa dos 6 milhões. Ele disse que vai chegar em 10 milhões esse ano, vamos ver. Acho que é muito otimismo. Eu acho muito otimismo. Mas se der 8, vamos soltar fogos. A gente tem os argentinos voltaram com muito peso para cá, né? Grande parte dos turistas são argentinos. São argentinos. Então a gente acredita no número muito melhor, porque os argentinos de fato que tinham parado de vir, vieram num número muito bom, né? Isso é legal. Mas assim, de certa maneira, o brasileiro, principalmente depois da pandemia, que ele viajou um pouco aqui dentro, que ele tinha certeza se ia cancelar voo, se não ia, ele viajou dentro do Brasil e redescobriu o Brasil. Ele viu que o Brasil tem belezas... um dos legados da pandemia bons, né? Bons legados da pandemia. O Brasil de fato é bacana, é muito bonito, a gente tem bons serviços aqui. Aquela comparação, mas eu ia para o México, no resort, não dá para comparar, né? Hoje nós temos Maragogi, que é melhor do que o Caribe. Nós temos lugares maravilhosos aqui, o serviço do Brasil é caloroso, a gastronomia do Brasil é uma das melhores do mundo. Então, ainda mais se for mineira. Se for mineira, tem a melhor do mundo e tem a mineira que está um pouco acima. Não adianta falar, eu vou para o melhor resort do Caribe, você não vai comer melhor do que um resort no Brasil. A comida do Brasil, a bebida, as frutas, os legumes, os nossos ingredientes regionais são muito ricos e a gente, inclusive na Resorts, vem trabalhando isso, né? O estrangeiro vem para cá, fica louco com a nossa comida. Nós estamos aqui em São Paulo, nós estamos a 1 hora de voo lá de Minas, a gente vai para lá, a gente fica louco com a riqueza da gastronomia. A gente desce 1 hora para o sul, a gente fica louco com a gastronomia, a gente vai para o Pantanal. Né? Qualquer região do Brasil tem a sua característica, seus ingredientes são muito ricos. Então a gente também explorar isso como turismo, né? A gastronomia é turismo é gastronomia. Explorar tudo isso, então acho que assim, a gente tem uma perspectiva muito boa de continuar fazendo um bom trabalho, a Resorts Brasil apoiando e trazendo essa régua para cima e fazendo com que os turistas aí estejam cada vez mais satisfeitos e voltem cada vez mais para os nossos hotéis, indiquem, etc. Então, essa é o legado que a gente quer deixar. Que maravilha. Falou diretamente do Hotel Talks by Revista Hotéis, aqui do Campo Hotel 2025. O nosso glorioso Marcelo Pica Van Roy, presidente do Conselho da Resorts Brasil. Marcelo, muito obrigado pela nossa entrevista, bate-papo. É um prazer estar com vocês, parabéns pelo trabalho aí. Último dia de feira, com sucesso, né? Sei quantas matérias vocês fizeram aí, são jornalistas aí espalhados pela feira, um monte de gente com a Revista Hotéis espalhado na feira, parabéns. Vocês são sacerdócio. Hotelaria também é que nem jornalista, exatamente, sacerdócio. Vocês estão de parabéns, vocês são demais. Maravilha. Muito bom, obrigado pelo convite, prazer.